Aleluia. Então, queridos, vocês estão bem? Foi fraco, esse bem foi fraco. Vocês estão bem? Dê um aleluia bem alto. Oh, glória, obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor vai fazer hoje à noite. Então, queridos, hoje nós vamos um pouquinho sobre emoções. Diga uhul. Tá fraca, essa emoção aí tá meio fraquinha. Vamos falar um pouquinho sobre emoções. Eu achei diferente o tema. Nunca pensei em falar sobre isso na igreja. A gente fala isso geralmente com as mulheres, né? Com as equipes. É bom. Mas você está aqui, você vai receber. Amém? Eu também vou receber. Aleluia. O que são emoções, né? No âmbito da gente colocar nossas emoções diante do Pai. Porque, queridos, Deus, Ele nos fez com emoções. Ele não nos fez robôs. Você sabia disso? Deus não fez robôs. Deus fez seres humanos com emoções. Com emoções que precisam ser fortes. Mediante a palavra dele. Você pode levantar a sua Bíblia e diga: minha Bíblia é a verdade, é o meu manual, é o meu alimento que me fortalece diariamente. Amém? Então, queridos, não importa o que você passou, não importa como você chegou aqui hoje, o que importa é como você vai sair daqui hoje. Amém? Eu creio que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, vai dividir a sua alma e o seu espírito nessa noite. Amém? É assim que ela nos garante fazer e é assim que nós cremos. Então, e o que são emoções, né? As nossas emoções, elas fazem parte da vida, dos relacionamentos, do nosso dia a dia, na vida pessoal, profissional, na igreja, onde a gente for. Podem ajudar e também podem nos prejudicar. Amém? Então, nossas emoções, Deus nos criou um ser trino. Diga: eu sou um espírito. Pode repetir todo mundo. Diga: eu sou um espírito. Eu tenho uma alma e eu habito num corpo. Mas nós não somos somente uma alma. E onde estão as nossas emoções? Na nossa alma. E por que que a gente tem essa bendita alma, né? Já parou para pensar nisso? Por que que a gente tem alma? Se a gente não tiver alma, a gente não vai estar mais na terra. Amém, queridos? Deus nos fez esse ser trino. Então nós precisamos da alma, precisamos do corpo, mas nós somos um espírito que um dia nós voltaremos para Ele. Amém? Então o nosso espírito estando fortalecido, a nossa alma, ou seja, as nossas emoções vai estar fortalecida. Por isso que é importante a gente estar se alimentando da palavra de Deus. Esse é o único alimento que vai fortalecer as nossas emoções. Você sabia disso? Nós não vamos fortalecer nossas emoções somente com louvores. Nós não vamos fortalecer nossas emoções somente nos distraindo no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Acho que tem mais, eu só lembrei desses. Mas é importante a gente pegar um tempinho do nosso dia para a gente nos alimentar da palavra. Para nos alimentarmos bem e ficarmos bem fortalecidos. Porque no dia mau, quem é que vai nos socorrer? Quem sabe? Deus, através de quê? Da sua palavra. Porque, queridos, ele disse que ele mandou Jesus, né? Jesus fez todo aquele processo de morrer no nosso lugar, de sofrer, de nos deixar exemplo. Mas quando ele voltou para o Pai, ele disse: não vos deixei órfão. Eu vos deixei o Consolador, o Ajudador. Mas o Espírito Santo, nós nos achegamos a Deus através de quê? Da palavra. A palavra é o nosso caminho para o Senhor. A palavra é o próprio Deus falando conosco. É importante a gente receber uma profecia. É de Deus. Existe. Existe o chamado profeta, está na terra. É importante a gente receber uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. Isso vocês aprendem mais profundo no remo. Estou só dando uma palhinha, amém?
Mas o que nos sustenta diariamente é o nosso arroz com feijão, que é a palavra. Se você passar uma semana, naturalmente falando, comendo macarrão, arroz de leite, cuscuz, o que mais? Lasanha, picanha, frango, verdura, legumes, tudo isso é muito bom. Mas se você esquecer do arroz e o feijão, você vai se sentir fraco. Porque o feijão e o arroz é algo comum, que é tão forte. Então não vamos nos tornar a palavra de Deus comum. Amém, queridos? Vamos tornar essa palavra mais importante do que todas as coisas em nossas vidas. Nós somos livres para ter todo o nosso dia. Nós temos 24 horas. Algum tempo do nosso dia nós precisamos nos alimentar. Amém? Ah, mas eu trabalho, vou direto para a escola, para a faculdade, não sei. Chego tarde em casa, não tenho muito tempo. No caminho, no ônibus, no banheiro, algum momento do seu dia você precisa ler alguma coisa da palavra. Nem que seja um versículo e você fica meditando, declarando ele todo dia. Amém? Mas não fica somente no versículo, porque Deus tem muito. É um maná. Amém? Então, e o que são emoções? Emoções é um sentimento, emoção é um sentimento e seus pensamentos distintos, estados psicológicos e biológicos, há uma gama de tendência para agir. Outras emoções que nós temos, né, não somente aquela emoção de, emoção de chorar, de sentir, sabe aquela emoção? Não, não é só isso, emoção não é só isso. Eu estou emocionada. Tem várias formas da gente ficar emocionada. Uma vez, né, uma pessoa olhou para mim, tem acontecido algo bem interessante na minha vida. A pessoa disse, eu pensei que tu ia chorar tanto. Eu disse, mulher, assim, eu me emocionei. Mas eu não tive vontade de chorar. Eu me emocionei, eu senti a emoção, mas eu não tive vontade de chorar. Então, nem sempre nós precisamos estar chorando para mostrar emoção. Amém? Deus nos criou com várias emoções. Então, uma das emoções é ira, tristeza, medo, prazer, amor, surpresa, nojo, vergonha. Isso são uma das emoções. E o que é alegria? Alegria não é emoção, não. A alegria é fruto do Espírito. Olha, diga uhul. Ela não sai de nós. Graças a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Então, não importa, queridos, o que acontece no nosso dia, na nossa caminhada, na nossa vida, nós não somos movidos por emoções. E a tristeza, ela não sai de nós. Quem nos deu a alegria, quer dizer, a alegria, ela não sai de nós. Quem nos deu a alegria não foi Satanás. Então, ele não pode tirar. O fundador do nosso ministério, ele ministrava sempre com isso. Ele dizia, né, quando vinham pressões, tristeza, problemas, ele dizia, diabo, não foi você que me deu, a alegria não vai ser você que vai tirar. Então, o Espírito Santo que está em nós produz esse fruto. Mas eu e você somos responsáveis para mover as águas. E está puxando esse fruto, ele está lá dentro de nós. A alegria está dentro de nós. Então, não importa com dinheiro, sem dinheiro, com problema, sem problema, com trabalho, sem trabalho, a alegria está lá. Amém, queridos? E nós podemos viver alegres. Amém? Então, nós somos ensinados pelos nossos pais, né? Eu acho que você, quem é do meu tempo aqui, quem está na casa dos 40? Eu não tenho vergonha de falar a minha idade. Levante sua mão sem medo. Olha, povo jovem aí. Tudo jovem na flor da idade. Então, você é do meu tempo, né? Nós fomos ensinados a engola o choro, né? Quem escutou isso da mãe? Chora não, menino. Oxe, que menina manhosa, manteiga derretida, né? Quem escutou isso? Chora não, engola esse choro. Vai, engola o choro. A gente engolia mesmo. De verdade, né? Hoje a adolescência, a infância chora por tudo. Digo, meu Deus, eu não consigo entender um negócio desse. Né? As emoções afloradas demais, sensível demais. No nosso tempo, nós somos ensinados a não demonstrar emoção. Mas nós vamos aprender algo hoje, amém? A gente aprendeu a não demonstrar emoções e até mesmo
que não deveríamos mostrar em alguns casos. A gente realmente não precisa, tudo que a gente sentir, a gente mostrar. Tudo que a gente sentir, é coloca lá no Instagram, sentindo triste, sentindo dor. Eu não sei se tem, sentindo fome, tem? Eu não sei, que eu nunca botei esses emojis. Sentindo aqui, sentindo aquilo. Então, hoje eu me acordei me sentindo assim, hoje eu me acordei assim. Queridos, ninguém é perfeito, não é verdade? Todos nós temos essas emoções, todos nós temos sentimentos. Mas eu vou dizer uma coisa para você, quando você acordar triste, com pressão, procura um versículo e fica declarando ele naquele dia. Procura um versículo que te levante e declara. Amém? Isso é uma ajuda para a sua vida. Porque o que a gente fala, ela produz um fruto. A Bíblia diz que na nossa língua há poder de vida e de morte. Então, o que a gente falar vai produzir um fruto. Amém? Então, nós chamamos a existência, nós chamamos de discernimento espiritual. Às vezes a gente vê as coisas ruins. Eu não sei você, mas algumas coisas eu percebo no Espírito. Algumas pessoas têm o dom, né, de perceber, outras não, está bem tranquila. Bem que eu queria não ter. Não sou profeta, amém? Não sou. Em nome de Jesus, não quero. Mas tem um discernimento espiritual muito aguçado. E às vezes, Deus me avisa coisas. E vem aquele sentimento, né? Todos os sentimentos, todas essas emoções, né? Às vezes medo, às vezes uma tristeza, às vezes uma preocupação. Mas logo eu digo, peraí. Deixa eu procurar um versículo e vou ficar declarando. Isso é somente um aviso, isso não vai acontecer. Amém, queridos? Nós precisamos nos levantar como atalaias do Senhor. Precisamos nos levantar como filhos de Deus que Ele nos fez. E viver a bondade dEle aqui nessa terra. O caráter do Pai, queridos, nunca é de colocar medo. Deus não é assim. Porque a Bíblia diz que Ele não te deu um espírito de medo, nem de covardia, mas um espírito de amor e moderação. Em outras versões falam espírito de poder. Se alguém tem essa versão aí, leia. Mas, geralmente, né, quando está algo para acontecer, às vezes, tem algo muito bom para acontecer. E o diabo, ele fica lançando nas suas emoções, sabe? Investindo em suas emoções. Te distraindo, te tirando de tempo, como a gente fala aqui na Paraíba, né? Aí você se distrai. Eu não posso mentir, né, irmã? Eu estou sentindo. Eu não posso mentir. Na verdade, eu estou sentindo, eu não vou mentir. Queridos, nós não ensinamos ninguém a mentir. Nós ensinamos você a se levantar e a crer no que a palavra fala. Amém? Nós não desprezamos as realidades, mas a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. E a convicção de fatos que nós não estamos vendo. Então, se o justo vive pela fé, então todos os dias eu tenho uma oportunidade de viver pela fé. De alguma forma, eu vou ter uma oportunidade de gerar fé no meu coração. Mas, geralmente, tem algumas pessoas, né? Não são todas, tem algumas pessoas que tendem. Não, eu estou sentindo, eu vou ficar aqui. Afinal, eu tenho um direito. Todos nós temos o direito de ficar triste. Todos nós temos o direito de ficar, sei lá, qual é a palavra? Com depressão. Que não é uma depressão. Deprimido. Deprimido é diferente de depressão, amém? Depressão é uma doença química. Que vem do diabo, que o diabo coloca, mas é uma doença química. É provado isso. Mas é de Satanás. Todas as doenças, amém? Mas ficar deprimido, não, hoje eu não estou muito borocochô. Eu estou triste, eu estou não sei o quê. Eu estou assim, eu vou ficar assim mesmo, vou curtir. Eu já vi algumas pessoas dizer, eu vou curtir essa vibe. Queridos, não aceita essa vibe. Porque senão você se acostuma, torna-se um vício, essa vibe de tristeza. Sabe, essa coisa deprimida, deprimente. E quando você menos espera, você está com depressão e nem percebeu. Então, se levanta em fé e faz o que a palavra manda você fazer. Amém? Isso foi só uma introdução para a gente começar. Vamos lá para Mateus. Mateus 11, 29. Aleluia.
O nosso direito, o que Deus, o que Jesus conquistou para nós, o que é nosso direito por herança, é ficar bem, é estar feliz, é usufruir do bem dessa terra. Amém? Então não se permita viver ou permanecer triste. Amém, queridos? Não fica nesse estado de tristeza. Vamos ler o 28 e o 29, amém? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma. Vamos trocar aqui essa palavra alma por emoções, né? E acharei descanso para vossas emoções. Se tivesse assim na Bíblia, eu acho que a gente, toda vez que a gente olhasse, a gente dizia, então, sou forte. Não era? Ou não era? É porque a gente não se lembra que a alma, que as emoções fazem parte da alma. Mas se tivesse, toda vez que a gente olhasse para esse versículo, a gente dizia, realmente eu sou forte. Eu acho descanso e fortaleza em quem? Naquele que morreu por mim, que ressuscitou, que está sentado à destra do Pai. Que não me abandona, que não me deixou, que está vendo o que eu estou passando. Amém, queridos? Então, quando vier tristeza no seu coração, você pode estar lendo esse versículo e os outros que a gente vai estar falando aqui, ou escutando novamente essa ministração. Vamos para Salmos 94, 19. Nós vamos ler um pouquinho a Bíblia, viu? Mas eu sei que você gosta, né, de ler a Bíblia? Eita glória, aleluia. 94, 19. Salmos 94, 19. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Alguém tem a versão que fala de ansiedade? Porque tem uma versão que fala sobre ansiedade aqui. Né? A Diele tem, né? Pode ler a Diele bem alto? Então, queridos, muitos cuidados, ansiedade, né, que estava dentro, se multiplica, quando a palavra diz isso. Isso fala de rotina. Isso fala de dia a dia. Amém? Então, nós temos nossa rotina, todos nós temos dia a dia. Não tem? Você não tem sua rotina, tem o seu dia, tem todas as coisas que acontecem na sua vida. Mas a Bíblia diz aqui, isso aqui era Davi falando, né? Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplica, as tuas consolações me alegraram a alma. Então, queridos, às vezes, sabe? Você sabia que uma depressão, uma ansiedade, ela não vem de vez? Ela não vem de vez. Ela começa com muito cuidado, ela começa com ansiedade, com uma preocupação, aquilo ali vai se multiplicando, sabe? Até um dia que você não tem mais domínio sobre aquilo. É isso que é relatado. Nunca tive depressão, não vou ter. Amém? Nunca vou ter. Mas algumas pessoas que eu já tive contato me falaram, me testemunharam sobre isso, sobre esses detalhes. Sobre como começa. Começa sutil, né? Uma preocupação aqui, outra ali, e algo que foge do controle, sabe? Algo que escorrega, não está no nosso controle, e a gente não consegue resolver. Aí a gente começa a ficar ansioso. As pessoas já me falaram sobre isso, as pessoas que tiveram depressão. E, queridos, quando as coisas fogem do nosso controle, eita, aleluia, é um momento que Deus, até que fim, vai conseguir agir. Até que fim, eu acho que Deus fica, eita, até que fim agora eu posso. Porque nem tudo está no nosso alcance, queridos. Nós fazemos a nossa parte, nós precisamos fazer a nossa parte. Em todas as áreas de nossas vidas. Mas no que diz respeito à vida e à piedade, tem coisas que fogem do nosso controle. Tem coisas que a gente diz, Senhor, fui até aqui. Você já falou isso para o Senhor? Senhor, fui até aqui, daqui eu não consigo mais, não sei o que fazer. Me ajude, pronto. Aí a ajuda chega, socorro chega.
Amém? Porque a Bíblia diz que Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia diz que Ele é a nossa fortaleza, lá no Salmo 27. A Bíblia diz que Ele é o nosso socorro, a nossa fortaleza, a nossa força. Que a alegria do Senhor é a nossa força. E não existe nenhum versículo na Bíblia que fala que Deus estava triste. Diga glória a Deus. Deus é um Deus feliz. Então, se a alegria dele é a nossa força, Ele é sempre alegre, eu tenho sempre o quê? Não, tenho sempre, se a alegria dele é a minha força, Ele é sempre alegre, eu tenho o quê? Sempre força. Amém? Nós, seres humanos bem inteligentes que a gente é. Quem é inteligente aqui? Eu sou super inteligente, eu me acho. Pode ser que você não ache, mas eu me acho super inteligente. A gente precisa se achar, amém? A gente precisa se valorizar. Super inteligente nós somos. Mas tem algo que a gente não supera Deus. Todo mundo, em alguma hora na vida, vai ter alguma coisa que não vai conseguir superar a inteligência do nosso Pai. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. A Bíblia diz, queridos, que os seus planos jamais serão frustrados. E a Bíblia diz também que Ele é quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal para nos dar o fim que desejamos. Ele sabe o que desejamos. Ele sabe o que nós esperamos. Ele sabe o que nós oramos. Ele não esqueceu de nenhuma das suas orações. Você sabia disso? Ele não esqueceu. Queridos, outro dia eu tinha orado por uma coisa e essa coisa aconteceu, é lógico. E aí depois eu disse assim, Senhor, não estou entendendo, o que é isso? Que negócio, o que é isso, Jesus? Aí ele disse, você se lembra que você orou? Aí eu disse, eita, foi mesmo. Então, queridos, nós precisamos entender a vontade de Deus. Porque nossas orações, elas são poderosas. Então, quando nós oramos, Ele nos ouve. Se Ele nos ouve, Ele nos responde. Então, nós precisamos analisar o que nós estamos orando. Uma vez eu escutei uma ministração, não sou muito de ouvir Joyce Meyer, não. Mas uma vez eu escutei, uma pessoa estava escutando, aí disse, Dana, essa ministração é poderosa. Porque eu acho ela vai muito na alma. Enfim, eu não gosto. Se você gostar, fique em paz, amém? Pode ouvir. Estou dizendo aqui, não escuto Joyce Meyer, não é isso. Mas ela é uma mulher de Deus e ela alcança muitas mulheres. Amém? Isso é inegável. Mas aí eu estava ouvindo nessa ministração, aí ela estava dizendo assim. Às vezes a gente ora por uma casa. Senhor, me dá uma casa. Ai, eu queria tanto. Ai, como eu sonho uma mansão. Quem sonha uma mansão? Não tenha medo não de dizer que você deseja uma mansão. Deseja não? Eu desejo uma mansão com alguns empregados nela, amém? Porque eu preciso pensar nesse detalhe, eu não dou conta. E é justamente disso que ela fala nessa ministração, não lembro do tema. E ela falou, eu só escutei esse trechinho, porque eu estava passando na casa de alguém, escutei isso. E ela disse, aí, quando você tem a casa, aí é uma mansão. Aí tem muita coisa para você fazer nessa mansão, aí você diz, Senhor, eu me arrependi, não quero mais não. Queridos, quando nós oramos ao Senhor, é bom a gente ser detalhista. É bom a gente saber que Deus, Ele se preocupa com os detalhes. Ele responde os detalhes. Deus não se incomoda, queridos. Deus não se incomoda do tamanho da sua oração, não. Tá? É uma pessoa que não se cansa de lhe ouvir a Deus. Então não tenha medo, não, Senhor, eu só queria assim, sabe, um carrinho, uma casinha. Pai, eu só queria uma casinha para sair do aluguel. Não, seja específico. Pai, eu quero uma casa assim. Que tenha assim, a minha rua seja assim, o meu vizinho é muito importante. Orar pelos vizinhos. Né? É importante orar pelos vizinhos. É importante orar pelos detalhes. Senhor, eu quero uma casa assim. Sabe, um lugar assim. Ora, queridos. Deus, Ele se interessa nos detalhes. Deus, Ele se interessa nos desejos do seu coração. A Bíblia diz que Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Então, se Ele satisfaz o desejo do nosso coração, é bom a gente desejar certo. Amém, queridos? É bom a gente desejar aquilo que Ele tem para nós, aquilo que é bom para nós. Porque uma vez que Ele atende um pedido nosso, não é que Deus é o nosso empregado, mas Ele é o nosso Deus e Pai.
nos entende e Ele realiza os desejos do coração. Amém? Às vezes demora, a gente não sabe por que, Senhor, isso não aconteceu. Às vezes é porque Deus está querendo te dizer, eu tenho algo melhor. Não é isso, preste atenção. E a gente está ali na mesma tecla, né? Mas eu quero isso, mas eu quero isso. Igual nossos filhos quando era pequeno. Mamãe, eu quero um picolé no inverno, vamos dizer. Eu quero um picolé no inverno. Você vai dar um picolé ao seu filho no inverno? Arriscado adoecer? Né? Na chuva, um toró, como a gente diz aqui. Tem a hora certa, tem a estação certa. Não é verdade? De chupar um picolé, um sorvete, tem um momento certo. Isso é só um exemplo de quem é pai e mãe. Então, às vezes, não é a hora certa daquilo ali ser realizado. Ou às vezes, Deus quer lhe mostrar, quer fazer de uma forma melhor, aperfeiçoada, lhe dar a coisa aperfeiçoada, porque Deus é perfeito. E você está ali, na mesma tecla, insistindo. Mas eu quero, me dê. Aí Ele vai dar. Somente para satisfazer o desejo do nosso coração. Porque Ele é Deus. Porque Ele é um Pai amoroso. Amém? Ele nos ama. Ele é um Pai amoroso. Vamos lá para Filipenses. Vamos ver aqui, esse versículo é bem interessante. Filipenses 4. Aleluia, obrigada, Pai. Filipenses 4. Vamos ler o 5. A partir do 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansioso de coisa alguma. Que em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aí o 8. Esse 8 você pode estar todo dia lendo esse 8. Amém? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Então, queridos, nós estamos vivendo em tempos difíceis, não é verdade? Não temos como negar, nós não vamos dizer, não, isso é falar negativo. Não, isso não é falar negativo. A Bíblia diz que nos últimos dias as coisas iam piorar mesmo. Amém? A iniquidade ia se aumentar, que os homens seriam egoístas, amantes de si mesmos. É bíblico, a Bíblia está dizendo isso. Porém, nós precisamos ocupar o nosso pensamento com tudo que é justo, de boa fama, amável, aquilo que vai nos trazer uma esperança. Queridos, se a gente parar no nosso dia, no tempo de hoje, novembro de 2022, se a gente parar para olhar as redes sociais e os jornais, a gente fica doido. Literalmente. Porque é tanta notícia, né? Tanta notícia para lá, e isso, aquilo outro, e fulano é o culpado, e cicrano é o culpado, e fulano é inocente. É tipo assim, como se fosse Deus e o Satanás. Ah, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, sobre os tempos que a gente está vivendo. A Bíblia diz que os últimos dias, né, os homens seriam amantes de si mesmos, que a iniquidade se aumentava, que as coisas seriam difíceis. Mas a Bíblia também diz que Ele, Deus, Ele não permite que nenhum de nós sejamos tentados além daquilo que nós possamos suportar. Existe um escape. Existe um escape. Quando nós falamos de tentação, não é tentação de pecado, não é só isso na área sexual. Uma vez meu marido ministrou sobre isso. Não é só isso. Todos os dias nós recebemos várias sugestões de Satanás. É ou não é? Ele está na terra para isso mesmo. Para te tentar, para te tirar do foco. Para tirar proveito sobre sua vida. Sabe? E eu vou te dizer uma coisa. A Bíblia diz, quando Jesus ele nos deixou no mundo, Ele disse, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Então fica tranquilo.
Fica tranquila, Ele vai te livrar do mal. Esteja sobre essa poderosa mão. Sabe o Salmo 91, o que é que fala? Esteja meditando nele. Não deixe ele lá, que algumas pessoas, às vezes costumam deixar lá a Bíblia aberta, e às vezes nesse versículo, não sei. Às vezes no Salmo 23, enfim. Não deixe somente a Bíblia lá, sabe, na estante, na cama, no criado mudo, enfim, não sei, no carro. Pega a palavra e coloca dentro de você. Coloca dentro de você, queridos. Porque nem sempre a gente vai estar com a Bíblia na nossa mão. Nós precisamos estar com a palavra dentro de nós. E quando o dia mau chega, ela deve sair pela nossa boca. A Bíblia diz que os dias são maus, que nós devemos remir o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Então nós precisamos aproveitar aquilo que Deus coloca em nossas vidas. Aquelas oportunidades que Deus coloca em nossas mãos. Às vezes nós estamos perdendo tempo murmurando. Queridos, murmuração é uma oração para Satanás. É uma intercessão para Satanás. Você sabia disso? Quando nós paramos nosso tempo, ai, por que isso? Ai, que vida ruim. Ai, que não sei o quê. Ai, que negócio ruim. Ai, meu Deus, misericórdia. Vamos parar e vamos ocupar o nosso pensamento com as coisas boas. Com isso aqui que a Bíblia está dizendo. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é algum louvor. Vamos ocupar nosso pensamento com isso. Porque as coisas já acontecem e não depende tudo de nós. Então, pelo menos, o que é que a gente pode proteger? O que é que a gente pode pegar e proteger e colocar assim uma proteção ao nosso redor? É o quê? A gente pode andar com uma redoma de vidro? Não pode. Nós podemos proteger a nossa mente. É onde está o nosso intelecto. É de onde vêm as nossas emoções. É tudo aqui, querido, na nossa mente. Então, vamos blindar a nossa mente com a palavra de Deus. Amém? Você recebe? Aleluia. Vamos lá para Tiago 1. Tiago é lá depois de Hebreus. Para facilitar para você. Tiago 1, 19 e 20. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eita glória. Mas pisou no meu pé agora, porque eu sou esquentado. Quem é assim? Não precisa confessar. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu não tinha Jesus, eu era um pouquinho assim, esquentada, sabe? Um pouquinho. Às vezes eu sou avexada, né? Meu marido é meu freio, eu sou o acelerador lá em casa. E a gente se completa, amém? Eu estou acelerada, ele faz, peraí, dando, só um minuto, preste atenção. Mas, antes de Jesus, eu era bem esquentada, então era muito difícil alguém me dizer uma coisa e eu levar um desaforo para casa. Era muito difícil eu não dar uma resposta. E eu aprendi com o Senhor, não estou perfeita, não vou dizer a você, olha, querido, você pode dizer o que você quiser comigo. Não é isso, amém? Calma, controle, vamos botar limite, né? Mas o que eu quero te dizer é domínio próprio, a gente usar o domínio próprio na nossa vida. É a gente aprender com o Senhor, que a gente precisa ser tardio no ouvir, tardio no falar, pronto para ouvir, tardio no falar e para se irar. Isso é um exercício que a gente faz. Ninguém nunca chega à perfeição nisso, não. Acho que quando a gente chega na perfeição, nisso aí a gente vai estar lá no céu. Amém, queridos? Não precisa condenar. Mas são coisas que a gente aprende com o Senhor. É a gente se calar. É a gente falar a verdade na hora certa. Falar a verdade em amor. A verdade, ela precisa ser falada. Amém? Você não estou lhe ensinando aqui, olha, aguente tudo, olha, deixe falar o que quiser com você, deixe fazer o que quiser. Não é isso. Aqui não está falando isso, que você não deve falar. Aqui está falando que você deve ser tardio, demorado, lento,
em falar, em se irar. Por quê? Porque a justiça do homem, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então a gente pode se irar, é normal, só que a gente não pode deixar o sol sobre a nossa ira. A gente precisa desenvolver isso, a gente precisa aprender a estar diante de Deus. Senhor, o Senhor sabe, o Senhor me conhece, né? A gente precisa ser sincero com o Senhor. Senhor, o Senhor me conhece, nessa situação, o que é que eu faço? E às vezes Deus pode dizer, fique calado, fique calada, espere. Aí você espera, aí quando passa aquela ira, aquela chateação, aí você pode ser que Deus lhe dê uma direção de você falar em amor. Pronto, aí tudo se resolve. Mas na ira, no calor da hora, pisou no meu pé, piso de volta, misericórdia. Como é que a gente fala aqui na Paraíba? É sangue no olho. É sangue no olho, calma. Deixa esse sangue esfriar. Acalma esse negócio. Amém? Deixa Deus te instruir. Ele vai nos instruir acerca de todas as coisas. Se nós confiarmos nele. Amém, queridos? E no momento certo a gente resolve as coisas certas, do jeito que precisa. Porque as coisas precisam ser resolvidas, é claro. Mas tem a hora certa. Vamos lá para Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4:4. Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Para facilitar aí. Tessalonicenses 4:4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor é contra todas estas coisas. Como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, queridos, aqui esse versículo é uma exortação à santidade. A minha Bíblia fala esse título, exortação à prática da santidade. E isso faz parte das emoções? Faz. Claro que faz. Tudo que você produz na sua mente, ela vai te trazer um resultado no seu corpo, nas suas ações. Ela vai te trazer um resultado. Então, tudo é aqui. Lembra que eu falei que tudo é aqui? Na mente. Então, tudo você está trabalhando em sua mente, enchendo sua mente de quê? Do que é que eu passo meu dia, né, me enchendo? Analisa aí. Vamos falar para os homens, né? Rapidinho, ninguém fica com raiva de mim, viu, homens? Vocês são uma bênção nessa igreja. Vamos dizer, né? Você é homem, aí você vai olhar o Instagram. O Instagram é uma boa oportunidade, né? Para a gente falar sobre isso. Aí tem lá um monte de loja. Eu tinha um costume de seguir lojas de roupas. E a gente tinha um Instagram, que era Janice Daniela, depois ele foi bloqueado. A gente fez uma postagem e alguém denunciou e ele ficou bloqueado 2 meses, não foi? 3 meses. Aí a gente decidiu fazer um Instagram separado. Estou com muita vontade de voltar para ele, que a gente tem alguns amigos lá. Mas aí eu tinha um costume nesse Instagram, que era nosso, né? Não era só meu, de seguir lojas de roupas. Então, nas lojas de roupa, tinha as mulheres que mostravam a roupa. Amém? Tinha as mulheres que mostravam a roupa, consequentemente, estavam mostrando seu corpo. E uma vez ele se incomodou, ele disse, Dani, para de seguir essas lojas, porque toda vez que eu vou olhar o Instagram, só mostra essas mulheres. Quem me vê vai achar que eu estou olhando as mulheres. Eu disse, eita, é mesmo. Meu marido santo todo, né? Misericórdia. Eu disse, não olhe mesmo não. Se fez essa observação, é melhor não olhar mesmo não, amém? Não sei se ele estava sendo tentado não, acho que não, né, meu amor? Estava não. Ai, Deus guarda Jesus. Então, queridos, os homens, né?
Aí você tá lá, você segue a loja de roupa, ou então tem as irmãs mesmo, né? Às vezes a irmã vai para a praia, os irmãos vão para a praia e lá as irmãs ficam livres, né? De se vestir, de se postar. Precisa ter um cuidado especial, amém, mulheres? De guardar, de postar a sua foto certa, para que você não seja objeto de sensualidade para outros homens. Amém? Vocês recebem um cuidado de Deus com a sua vida. Seu corpo deve ser bem guardado. A gente fala isso outra hora em culto de mulheres. Amém? Eu só falo isso se Deus mandar amém. Porque é algo que a gente desce a ladeira, né? E pronto. Aí é melhor ser guiada mesmo. Aí você está lá e você está vendo, né? Só passa aquilo. Está lá você vendo. Você sabia que tem uma opção lá nos 3 pontinhos? Não tem interesse? Que você clica lá, aí diz lá, não tenho interesse. Você sabe, controle de você se permitir ser tentado ou não está sobre sua vida? Está sobre as suas mãos? O controle está sobre você. Não está sobre sua mulher. É Deus, Senhor, tu sabe. Eu estou tentando, mas o negócio está difícil. Eu não sei se vocês pensam isso, né? Porque eu já ouvi um homem falando sobre isso. Aí você vai e clica lá. Não tenho interesse. Pronto. Resolvido o problema. Aquela postagem, aquele tipo de postagem, não vai ser mostrado para você mais. Não tenho interesse. É algo bem sugestivo e bem resolvido. Não tenho interesse. Mas eu tenho interesse. Mas você está trabalhando em você algo. Não sei porque eu estou dizendo isso, queridos. Eu não planejei falar isso. Tenha nada a ver com o que eu ia falar. Eu ia falar rápido nisso e ia para outro versículo. Mas às vezes tem homens que têm esse problema, né? Deus fez você homem. Eu fico até sem jeito de falar isso, mas não vou abrir muito não. Deus fez você homem normal. Amém? Você é homem normal, você se interessa por mulher. Glória a Deus por isso, parabéns, siga isso mesmo que precisa ser. Mas para você que tem isso que às vezes pode se tornar um vício na sua vida, aí você precisa clicar, não tenho interesse. Para que Deus consiga te ajudar. Amém? Para que Deus consiga te ajudar a ser liberto desse negócio. Que não tem nada a ver com santidade. Amém, homens? Vocês recebem? Dê um aleluia aí. Os homens, só os homens. Foi fraco, acho que gostaram não. Dê um aleluia, homens. Nem que seja pela fé. Eita glória. Vocês conseguem, amém? Graças a Deus, guarde seus olhos para sua esposa. Você que é solteiro, Deus tem uma esposa certa para você. 1 Pedro 1. Vamos para 1 Pedro 1, 5. Se vocês quiserem, vocês podem ficar escutando, porque a gente já está se encaminhando para o final. Para você não perder muito tempo abrindo, amém? Que eu vou ler alguns versículos para a gente dar uma acelerada. 1 Pedro 5, 1, 5, 7. Que sois guardado pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra em revelação a Jesus, a quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria, indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, queridos, é um versículo que se a gente fosse discorrer, eu acho que ia demorar, né? Mas aqui ele tá falando sobre a salvação. Você sabia que uma vez salvo, não é para sempre salvo? Você sabia que você pode perder a salvação se você não permanecer? Então, uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe isso. Nós precisamos perseverar até o fim. A Bíblia diz que quem perseverar até o fim receberá a coroa da glória. Quem perseverar até o fim vai receber a recompensa,
Quem perseverar até o fim vai receber o galardão. Quem perseverar até o fim vai estar chegando diante de Deus e Ele vai dizer: entre, filho amado, entre no gozo do seu Senhor. Amém, queridos? Você quer ouvir isso dele? Então, queridos, falando ainda, de santidade, tanto homens quanto mulheres, nós precisamos nos guardar até o fim. Nós precisamos controlar a nossa mente. Você, mulher, você gosta de mostrar seu corpo. Você que é casada, mostre para o seu marido. Capriche. Sabe? Capriche para o seu marido. Mas aqui, na igreja, no seu trabalho, isso não está acontecendo aqui não. Amém, queridos? Isso deve ser para alguém que está em casa. Amém? Deve ser para alguém que vai ouvir, não sei. Guarda o seu corpo. Guarda o seu corpo. O seu corpo, ele não pode ser um objeto de tentação para outros homens. Eu sei que no tempo de hoje é muito complicado, as roupas não ajudam. Não é verdade? A gente que é crente, as roupas não ajudam. A gente vai numa loja, geralmente eu gosto, eu falo para as mulheres isso, dos departamentos. Eu gosto de comprar uma roupa, um tamanho maior que o meu. Já comprei até 2 tamanhos maior. Porque precisava mesmo. Então, às vezes, nós precisamos fazer isso. Compra um tamanho maior, aperta na cintura ou ajusta, de forma que não fique nada muito visível. Porque é complicado hoje a gente comprar uma roupa de crente. Não tem. Hoje a gente ainda tem umas lojas, Vou até fazer a propaganda virtuosa. Lá naquela 13 de maio tem uma loja de crentes. E tem outra que eu esqueci o nome aí. Cagil Modas. Olha, Cagil ali, olha ele para ela, minha gente. Levanta a mão, Karina. Cagil Modas, ela tem roupa para crente. Mas é complicado a gente achar hoje. Mas nós temos a inteligência do Senhor para nos ensinar todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Vamos em frente, Eu vou voltar para Mateus. Você pode ficar só escutando aí quietinho. Mas se quiser abrir, fica à vontade, viu? Nós vamos ler ainda uns 4 ou 5 versículos. Mateus 6, 31 ao 34. E ele lhe disse: vinde, repousar um pouco, à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhe muitas coisas. Queridos, nessa passagem aqui, deixa eu ver para onde Jesus ia. Isso aqui fala sobre a multiplicação do pão e do peixe, Você acha que Jesus, ele parou ali naquele lugar porque ele sabia que tinha isso aí para ele fazer? Ele se compadeceu. A Bíblia diz que ele se compadeceu, no 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles. Porque eram ovelhas, como quem não tinha pastor. Eram pessoas necessitadas que precisavam de ajuda. Então, queridos, aqui está mostrando que Jesus, ele tinha emoção. Se ele se compadeceu, é na emoção. Amém? Nós nos compadecemos de situações, das nossas emoções. Então, Jesus mostrou que Deus, ele nos deu emoções. Amém? Está feliz por isso? Depois disso tudinho que eu falei? Sem condenação nenhuma. Ele nos deu emoções. Jesus, ele tinha emoções. Tem uma passagem na Bíblia que diz que Jesus chorou. Então, mas não tem todas as passagens na Bíblia dizendo que Jesus chorou. Todas as passagens na Bíblia que diz que Jesus se irou. Você se lembra que ele também se irou? Ele estava vendo um comércio na casa do Senhor e ele jogou tudo para o ar. Então, Jesus sabe o que é emoção.
A Bíblia mostra, acho interessante, porque poderia guardar a imagem de Jesus como tão perfeito, não é verdade? Que nunca se irou, que nunca se compadeceu, que nunca chorou, porque ele não tinha emoção, porque ele era Deus. Não. A Bíblia mostra as emoções que Jesus teve. Mas a Bíblia não fala somente das emoções que Jesus teve. Então isso nos deixa um exemplo que eu tenho o direito de me entristecer. Eu tenho o direito de sentir raiva. Eu tenho o direito de me chatear, eu tenho o direito de chorar. Mas eu não preciso viver chateada. Eu não preciso viver irada. Eu não preciso viver chorando. Amém? Pode acontecer. Mas logo eu me levanto e isso passa. Porque ele nos fez com emoções. Jesus tinha emoções. Então vamos deixar ele equilibrar nossas emoções. Amém, queridos? Eu vou lá para Efésios 4. Que eu sei que o tempo já está correndo. Hoje eu vou tentar dar todos os versículos que eu trouxe. Vamos ver se eu consigo, né? Toda vez a gente fica com alguns guardados. Mas eu vou tentar bem rapidinho, amém? Tem 2 versículos que eu separei, eu já vou ler logo de uma vez, amém? Efésios 4, 2 e 3. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um somente corpo, um só Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Queridos, aqui está falando de unidade, a unidade da fé. Amém? Quando nós convivemos em casa, no trabalho, na parentela, na igreja, na vizinhança, em todos os lugares nós temos a oportunidade de nos relacionar com alguém. Amém? E quando a Bíblia diz aqui, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, ele sabe que não é fácil. Porque se ele diz esforçando-vos diligentemente, eu nem vou separar essa palavra e explicar. Mas esforçar é uma coisa e ser diligente é outra. Então, se ele juntou essas duas palavras, esforçando-vos diligentemente, com cuidado, com muito zelo, com muita atenção, é porque ele sabia que a gente pode, vez ou outra, a gente querer escorregar. Vez ou outra, a gente se irá. Em casa, na vizinhança, às vezes dentro do departamento. Sem escândalos, amém, queridos? Nós convivemos com pessoas. Pessoas são diferentes umas das outras. E se isso acontecer aqui, eu como a esposa do seu pastor te peço, tem calma. Amém, queridos? Nas diferenças dentro de departamento, tem calma. Você é livre para expor a sua opinião. Você só não é livre para entristecer alguém. Você só não é livre para machucar alguém. A gente tem muito cuidado nisso. E se machucar, se aconteceu, foi sem querer, pede perdão. Somos crentes. Amém, queridos? Posso contar com você para preservar a unidade da fé? Amém? Diga amém aí, um amém aí bem forte. Eita glória, aleluia. Agora vamos para o 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Nós não estamos livres de dar lugar ao diabo. Você sabia que o Novo Testamento todinho ele foi escrito para a igreja? Você sabia disso? Então são as cartas para as igrejas. Então está falando comigo, está falando com você. Não, mas crente dá lugar ao diabo não. Não. De jeito nenhum, Satanás não pode usar crente. Não deveria. Não deveria. Amém, queridos? Mas se a Bíblia diz, não dê lugar, é porque a gente pode dar lugar. Então vamos vigiar, né, esforçar diligentemente, em amor, em perseverança, com compreensão, compreendendo o lado do outro. Fulano chegou assim, nem falou comigo. Às vezes eu cheguei apressado. Se eu cheguei apressado, não falei com você. Eu quero dizer que eu lhe amo do mesmo jeito. Não pense, dando, passou, nem falou comigo. Ela não gosta de mim. Não é isso. Amém, queridos? Blinda teu coração com isso. A esposa do seu pastor ama você. Ama todo mundo.
Sério mesmo, porque às vezes meu marido diz, Dani, tá bom, tu tá orando demais, vai viver outra coisa. Tá bom, tu tá se preocupando demais. Não se preocupa tanto com isso, não se preocupa, mas acontece. Tanto que eu lhe amo, amém? Me preocupo mesmo. Mas não devo permanecer, realmente. Então, queridos, não deixa o sol, não deixa sua ira, vou falar na nossa linguagem, amém? Não deixa a ira se esquentar em você. Não deixe. Deixa passar, resolve, esclarece. Não fica com nada guardado no seu coração, porque quando a gente guarda, um dia a gente vai estourar. Tá lá, guardadinho, quietinho, a gente não sabe. Não, vou deixar isso passar. E vem outra coisa, Satanás bota, porque ele é mesmo maligno, sabe? Aí junta. Aí um dia você, estoura uma bomba. Como é aquela bomba que explode tambor? Aquela bomba que explode, que sai destruindo tudo. Como é o nome da bomba? Uma dinamite. Uma dinamite só se for no inferno. Seja uma dinamite só no inferno. Amém, queridos? E não na casa do Senhor, na sua casa. Permanece bem. Aleluia. Todo mundo aqui é calmo? Digam glória a Deus. Todo mundo calmo, ô glória. Provérbio 25, 28 diz assim, ó, como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Então a palavra está claramente dizendo que como a cidade derribada, destruída, sem estrutura, no chão, é o homem que não sabe se dominar. Então nós podemos nos dominar. Ninguém é perfeito, mas nós conseguimos, queridos. Se a gente se esforçar, a gente consegue. Diga assim, eu consigo. Eu tenho domínio próprio. Foi fraco. Diga, eu consigo. Eu tenho domínio próprio. Nós podemos nos controlar. Nós podemos, viu? Nós vamos conseguir. Aleluia. Peraí, vê esse louvor. Que vocês estão doidos para vir-se embora. Vou ler. Rapidinho. Romanos 8. Queridos, você sabia que o livro de Romanos, ele fala muito sobre a justiça de Deus? Se você se sente injustiçado em alguma área da sua vida, em casa, no trabalho, no negócio, alguma coisa que aconteceu com você, lê Romanos. Amém? Deus é a sua justiça. Ele sabe o momento certo de agir em seu favor. Nós não vamos conseguir agir pela nossa sabedoria. Tem coisa que a gente tem que... Senhor, foi chato, foi triste. Olha, Senhor, parece que acabou tudo. Age, porque por mim é melhor ficar quieto. Melhor ficar quieta, porque eu não sei o que fazer. Se eu for fazer, eu vou agir na carne, vai ser uma confusão. Entrega a Deus. E lê Romanos, amém? Romanos 8:8 fala, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Não está falando da gente. Nós temos o Espírito de Deus. Nós não andamos na carne. Nós só temos uma carne, de vez quando ela se levanta, a gente diz, fica aí, eu mando você. Amém? Fica aí, você não tem o direito de se levantar, você me obedeça. Como se fosse uma pessoa. Amém? Nós precisamos olhar no espelho e dizer, você consegue. Se acalme. Quando você tiver vontade de ir no pescoço de uma pessoa, vamos falar assim, bem claramente. Vá para o espelho e respire fundo, beba um copo d'água bem gelado, sei lá como você gosta. Diga, você consegue. Olhe para você e diga, você consegue. Respira fundo, pronto. Aí deixa o tempo passar e depois você resolve. Amém? Vocês recebem? Romanos 12:2, para a gente encerrar. Pode vir louvor, por favor. Romanos 12 fala sobre a nova vida. Eu vou ler 1 e o 2 e a gente encerra. Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, existe uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe a vontade permissiva de Deus. Porque a gente está tão teimoso, a gente está pedindo tanto, a gente quer tanto, Deus permite. Amém? Mas a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela existe. Você pode ficar de pé? Então, queridos, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que você deseja para a sua vida? O que é que você chegou aqui hoje dizendo, Senhor, isso não está bom. Senhor, eu não queria isso. Senhor, olha, eu estou tão insatisfeito. Eu estou tão insatisfeita com isso. Eu não sei mais o que fazer, Senhor. Isso não é a sua vontade, realmente. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Coloca isso diante do Senhor.